a inclusão neste regime jurídico de áreas mais de ponta, como por exemplo a exploração do espaço, mas também áreas clássicas e que devem ser integradas de uma forma horizontal, como por exemplo o setor das comunicações eletrónicas, o setor dos bens alimentares e do fornecimento de bens alimentares, etc. etc. Esta diretiva, esta proposta diretiva vem também de alguma forma resolver alguns problemas de articulação legislativa entre regimes regulatórios setoriais existentes ou previstos a nível europeu e a nível nacional, assumindo-se como uma camada que pretende ser horizontal a todos os setores de atividade. Ou seja, esta diretiva prevê que exista um nível mínimo de medidas de segurança e de instrumentos de segurança para tudo o que é serviço essencial e infraestrutura crítica, mas articulando com regimes setoriais, e há alguns regimes setoriais que já estão em funcionamento e que funcionam bem, como por exemplo no setor da banca ou mesmo até no setor das comunicações eletrónicas. Portanto, esta é a linha de ação da regulação, vamos chamar assim, da cibersegurança destes operadores de infraestruturas críticas e operadores de serviços essenciais. Esta articulação legislativa também irá ser feita com uma outra diretiva, que é a Diretiva da Proteção de Infraestruturas Críticas, que vai mudar de nome. Portanto, é uma proposta que também está em discussão e que vai se chamar não infraestruturas, mas entidades críticas, a Diretiva das Entidades Críticas. Portanto, assegurar que existe alguma coerência neste contexto. O que é relevante aqui do ponto de vista estratégico é a figura da Autoridade Nacional de Cibersegurança, que tem um oversight sobre tudo o que se passa na cibersegurança do país, e isso vai ser importante para a construção europeia, que eu vou falar um bocadinho mais à frente. Depois temos, eu peço desculpa, mas imprimi isto com umas letrinhas. Depois temos a criação de um escudo ciber, e que no fundo é uma ideia da Comissão Europeia, que ainda está a ser discutida. Aliás, vou ter uma reunião esta sexta-feira com a Comissão sobre esse assunto, sobre como é que pode ser implementada, mas a ideia é reunir o maior volume de informação possível sobre eventos de segurança a partir de elementos técnicos, sejam eles de open source, intelligence ou não, e aplicar mecanismos e tecnologias mais avançadas, como por exemplo a inteligência artificial, para no limite antecipar ataques ou prevenir e antecipar ataques. Portanto, o que se pretende aqui construir é, em cima de algumas capacidades nacionais de detecção e reação a incidentes, ter uma camada europeia que correlaciona esta informação e produz um quadro situacional a nível europeu. Portanto, este é um outro instrumento bastante importante para a cibersegurança europeia. Digamos, um situational awareness da cibersegurança a nível europeu a partir dos vários quadros nacionais, através de uma rede de SOCs, os Security Operation Centers, empresariais ou nacionais. Depois temos uma outra atividade ainda nesta área da resiliência que se designa de comunicações ultra seguras, e aqui o objetivo é criar uma rede de comunicações quântica e com tecnologias de cifra quântica para servir aplicações aplicações com necessidades muito especiais de segurança, como por exemplo interligar a nível europeu sistemas de justiça para troca de informação, de justiça ligar a nível europeu sistemas de intelligence ou sistemas de tratamento de matéria classificada. Portanto, aqui há uma iniciativa europeia chamada EuroQCI, Quantum Communications Infrastructure. Temos também a linha do 5G e a aplicação da Toolbox Europeia de Cibersegurança das redes 5G, que conhecem com certeza, e que nesta estratégia, inclusive, tem direito a um anexo próprio, com um plano de ação. Depois temos algumas medidas mais técnicas que visam esta soberania tecnológica. Por exemplo, a criação de uma infraestrutura de nomes de DNS ou de resolução de nomes de DNS europeia, isto para evitar que nós, como cidadãos, tenhamos apenas como alternativa usar
temos um europeu que nos permite não depender da Google para esta função essencial e crítica do funcionamento da internet, ou ainda o reforço da segurança das cadeias de abastecimento. Portanto, aqui ainda não há grande detalhe como é que isto será feito, mas é, de facto, uma das iniciativas previstas nesta estratégia que reforça a soberania digital, ou um termo que é mais recentemente usado, a autonomia estratégica, para não falar em soberania, não é? Mas que é exatamente o mesmo que se pretende. E, finalmente, as competências, que são extremamente importantes, ou seja, os vários relatórios, o europeu, o DESI e os nacionais, aliás, produzidos pelo Centro Nacional de Cibersegurança, os relatórios do Observatório de Cibersegurança apontam que temos, de facto, um déficit muito grande de competências digitais e de competências na área da cibersegurança para lidar com estas tecnologias e, portanto, tem que haver uma forte aposta na estratégia para a criação dessas competências. Depois avançava para o segundo eixo, relativo à capacidade operacional para prevenir, dissuadir e responder a ciberataques e ciberameaças. E aqui temos a criação de uma Joint Cyber Unit, portanto, a criação a nível europeu de uma estrutura que reúna cada imagem daquilo que já fazemos em Portugal, os vários domínios de contra-ciberconflitualidade, desde, digamos, a prevenção e a proteção civil, que é exercida essencialmente pelo Centro Nacional de Cibersegurança, com reação a incidentes e o apoio a vítimas, com áreas da investigação criminal, com a área do intelligence, com a área da defesa. Portanto, esta Joint Cyber Unit tem também já um plano de ação definido, mas, digamos, tem por objetivo juntar estas diferentes comunidades de cibersegurança que estão dispersas pela Europa para ajudar a esse situational awareness europeu também. O apoio, depois, àquele terceiro eixo que eu referi da ciberdiplomacia, nomeadamente no respeito ao exercício da toolbox europeia para a ciberdiplomacia, ou seja, apoiar o Serviço de Ação Externa na tomada de decisões de aplicação de sanções a indivíduos ou organizações, quando essa atribuição dos ciberataques é possível. Outra área de desenvolvimento, obviamente, é de combate ao cibercrime. E aqui temos linhas como uma nova diretiva para a prova digital, temos a revisão da diretiva relativa a ataques contra sistemas informáticos, e temos também um reforço da cooperação internacional em matéria de combate ao cibercrime, com um ponto focal na Europol bastante importante e no SI3, que é uma unidade do Europol dedicada ao combate ao cibercrime. Depois temos, obviamente, os outros dois domínios, a toolbox para a ciberdiplomacia, como referi, é um instrumento da União Europeia do Serviço de Ação Externa que, digamos, decide a aplicação de sanções a indivíduos ou a organizações quando se consegue fazer uma atribuição desses mesmos ciberataques. Isto, obviamente, são instrumentos abaixo do nível de declaração de estado de guerra ou coisa do género. Não é? Portanto, são instrumentos bastante importantes, semelhantes àqueles que existem nos Estados Unidos, para o mesmo efeito. E, finalmente, o reforço também da ciberdefesa europeia nesta matéria do ciberespaço. E se calhar ficava por aqui, já tivemos 15 minutos e abrimos agora a parte do debate. Pois, nós estamos também a fazer a transmissão no Instagram. Eu não sei se já temos alguma pergunta minha. Não. Pergunta se o som é mesmo pouco perceptível. Eu não sei se estão a ouvir bem quem está ainda no Zoom. Podia que alguém respondesse, por favor. É para eu conseguir perceber. Agora estão a ouvir bem. Mas a intervenção do Sr. Engenheiro foi perceptível? Sim, eu penso que a partir da altura em que alteramos aqui alguma configuração. Pronto, então. Eu pedi então que deixassem as vossas perguntas tanto aqui no bate-papo, quem conseguir ouvir, tanto no Instagram, quem nos estiver a seguir por lá. Veja se por baixo está.
Ok, então usamos o computador. Se calhar tentem não usar o microfone externo e só o microfone do computador. Não sei se Pois é isso. Sim, deixa. Então, isso é o que eu vou tirar. Ok, conseguem ouvir agora? É tudo o mesmo sistema. Pois não conseguem ouvir agora? Agora está a melhorar, sim. Right, o que é que se passa aí? Boa tarde, Dr. José. Estávamos aqui. Estávamos aqui com alguns problemas de som, mas penso que agora já resolvemos. Pois eu acho que hoje é 13 de outubro, dia de Nossa Senhora de Fátima, e acho que acabaste de fazer o papel de Nossa Senhora de Fátima de um momento para o outro clique. Pois, se calhar já devíamos ter pensado nisto. Aquilo que o Benjamin falou e que já podíamos ter ouvido. Mas penso que a partir de uma certa altura conseguiram ouvir. Não? Então querem que eu repita? Não, pelo Instagram, em direto, acompanharam bem, eu vi-se bem. Portanto, temos não sei se temos algumas questões, mas pelo Instagram correu tudo bem. Já estamos aqui à espera que enviem as perguntas. O Emanuel perguntou: a promoção de um espaço cibernético global necessita da confiança entre gigantes digitais como o bloco americano e chinês. Não será este um grande desafio para a diplomacia europeia? Desculpe. Excelente pergunta. Sem dúvida. A questão é mesmo essa. Ou seja, como é que nós conseguimos afirmar os valores europeus, ou por outras palavras, exigi-los a empresas, a gigantes da informática norte-americanos ou chineses que devem respeitar um conjunto de valores europeus, como é que o conseguimos fazer sem existir negociação e sem existir, digamos, algum tipo de concertação. Isso é evidente, por exemplo, na aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados e no, digamos, aquele problema que surgiu com o acordo do Supremo Tribunal de Justiça Europeu, que se designa de Schrems II, não é? Que vem dizer que, digamos, as previsões constantes dos prestadores de serviço norte-americanos relativamente ao cumprimento desses mesmos valores ou dos preceitos que estão descritos no RGPD não é suficiente para o cumprimento do RGPD. O que significa, por outras palavras, que qualquer entidade ou qualquer cidadão do espaço da União deixa de poder utilizar uma série de fornecedores norte-americanos porque não estão garantidas essas premissas dos acordos de transferência de dados entre os dois blocos. Agora, isto só se resolve com uma negociação de alto nível e isso começou, salvo erro, esta semana, com a primeira reunião de trabalho entre a Comissão Europeia e os Estados Unidos para endereçar estas questões do livre circulação de bens e serviços entre os dois países e da transmissão de dados entre os dois países. Portanto, isto vai lá com diálogo, vai lá com colaboração e cooperação, agora vai dar muito trabalho. E quem diz com o bloco norte-americano diz com o chinês. Bem, não sei se no Instagram temos mais alguma pergunta. Não. Eu apelava a que... o Dr. José, depois era isso que eu ia dizer. Dr. José, está-se na palavra. Ok, obrigado, boa tarde. Antes de mais agradecer ao Sr. Engenheiro Lino Santos por estar connosco. Começar são duas perguntas, cada uma em sua área, mas a primeira é até que ponto é que o RGPD, neste momento, da forma como está a ser abordado na sociedade portuguesa, se constitui mais como um
necessárias e deficiências, onde muitas vezes parece produzir poucos efeitos. Segundo, é uma questão mais prática e eventualmente mais polémica, é do conhecimento. Mais polémica que a primeira? Exatamente, mais polémica. Eu sou assim. O discurso do ódio das redes sociais tem vindo a aumentar, feito um objetivo maximizar likes nos algoritmos tem potenciado esse discurso. Até que ponto é que acha que isso poderá haver alguma relação com os recentes acontecimentos com as redes sociais ligadas ao Sr. Mark Zuckerberg? Muito bem. Relativamente à primeira questão, eu acho que não, é uma opinião pessoal, portanto, mas acho que não deve olhar para o RGPD como inibidor ou acelerador ou catalisador de transações. É olhar para o RGPD como um conjunto de medidas que visam assegurar a privacidade nos dados pessoais, particularmente nos dados pessoais. Eu costumo chamar-lhe o primeiro instrumento de soberania da Europa, porque de facto o que o RGPD faz é coleciona, antes de mais, o RGPD, relativamente ao que tínhamos da proteção de dados, traz duas novidades. Uma delas deixa de haver um regime de autorização prévia para tratamento de dados, que existia. Era isto que nós tínhamos nas leis nacionais de proteção de dados, para haver um regime regulado, ou seja, uma espécie de autorregulação em que as entidades são obrigadas a cumprir aquelas regras, ponto. Não é? Portanto, não tem que pedir autorização à CNPD para fazer os tratamentos de dados pessoais. Portanto, mudamos de uma regulação para uma simplificação de autorregulação. Então, definidas as regras. Essas regras não são mais do que os valores europeus expressos na Carta Fundamental dos Direitos Humanos. Portanto, concordamos com eles, não é? Agora, qual é que é o problema que temos? A sua aplicação. Acho que é isso que se refere. E a sua aplicação, de facto, o impacto foi grande e ainda está a ser, mas eu não concordo consigo que seja inibidor, porque ele, quanto a isso, não vem acrescentar nada relativamente aos anteriores regimes. Vem a escrevê-los de uma forma muito clara. O tratamento, eu lembro perfeitamente que eu fui DPO por uma semana. Antes de ser nomeado para o Centro Nacional de Cibersegurança. E lembro-me que, na minha organização, na Fundação Ciência e Tecnologia, a grande preocupação das pessoas era: eu agora vou deixar de poder fazer o meu trabalho. Isso não é verdade. Isso não é verdade. As pessoas têm, digamos, funções e essas funções precisam de tratamento de dados pessoais, desde que elas estejam enquadradas na missão da organização e no fim da organização, que era o caso. Obviamente estão autorizados a fazer esse tratamento de dados pessoais. Se não for enquadrável na missão da organização e ainda assim precisar de fazer esse tratamento, é uma questão de pedir autorização, o consentimento prévio ao titular dos dados. Portanto, é uma questão de alteração de modus operandi que acho essencial que seja feita. Agora, o que este RGPD vem trazer é a obrigação das entidades que tratam dados pessoais a respeitar exclusivamente o direito europeu e em particular este regulamento. E aqui temos as questões relativas a entidades que estão sujeitas a outro tipo de legislação. Por exemplo, entidades norte-americanas que estão sujeitas à legislação do Patriot Act, ou entidades chinesas que estão sujeitas à legislação de segurança nacional. Ambas estas legislações dizem que, em matéria de segurança nacional, ou terrorismo na primeira, o Estado pode pedir informações e aceder à informação constante ou que é tratado por estas organizações. Aqui é algo que
que faz parte da tal diálogo e colaboração entre os blocos estratégicos para que possam operar dentro do espaço europeu respeitando os valores europeus. Eu acho que o objetivo deve ser perseguido, que é o respeito pelos valores europeus. Relativamente ao segundo, eu não sei se percebi bem a questão. Portanto, concordando consigo que as redes sociais são amplificadores de discurso de ódio, e eu acho que isto tem que ver, não foi o que disse, mas tem que ver com a arquitetura das próprias plataformas. Referiu a questão dos likes, mas não é só a questão dos likes. Outras também, não é? Digamos, por exemplo, como é que se diz? A rapidez de comunicação leva a isto, não é? Portanto, a reação rápida, a reação direta, tem a ver com a arquitetura do próprio sistema que permite este tipo de amplificação de discurso, permite também coisas como a criação de bolhas. Nós passamos a ver exatamente só aquilo de que gostamos mais ou aquilo que clicamos mais, e obviamente isso é explorado por estas plataformas, como a semana passada percebemos, não é? Com aquela audição da ex-funcionária do Facebook, é explorado para o negócio destas plataformas, não é? Porque o negócio é o negócio da publicidade, e a publicidade requer dinâmica, requer consultas de páginas, requer seguir links, requer andar de um lado para o outro, e portanto é natural que as mensagens que apelem mais à emoção sejam aquelas que facilitem o negócio destes grandes gigantes, não é? Posto isto, teorizando um pouco o assunto, o que nós estamos perante é uma situação em que uma inovação tecnológica ou um produto tecnológico cria uma vulnerabilidade muito grande na nossa sociedade, e essa vulnerabilidade vai desde esta radicalização, que pode ter efeitos nefastos a vários níveis, até potenciais interferências em processos livres, eleitorais, livres e justos, ou interferências na justiça de um processo eleitoral, por outras palavras, não é? Eu acho que isto apela ou chama a uma regulação por parte dos Estados. Ou seja, sempre que estas inovações tecnológicas, ou prevenindo que estas inovações tecnológicas tragam impactos nefastos para a sociedade, é uma competência do Estado intervir. Como fazê-lo? Vamos ver, eu acho que a discussão está quente sobre esse assunto. Mas temos outros exemplos, por exemplo, a Europa, e digamos a discussão de hoje é sobre a estratégia europeia, não é? A Europa mais uma vez está a liderar, e eu tenho orgulho de viver neste espaço europeu. Por exemplo, quando define no seu plano de ação para a introdução da inteligência artificial, ou mais recentemente no Artificial Intelligence Act, uma abordagem baseada no risco antes dessa tecnologia ser introduzida no mercado. Isto é um aspecto de regulação, não é? Isto é um aspecto de regulação. Já não é idiota, entre aspas, que cria uma nova aplicação na internet, e foram criadas muitas espetaculares, sem qualquer tipo de regulação. Algumas delas mataram negócios existentes, portanto, dentro daquela lógica da inovação disruptiva, não é? Como, por exemplo, o Skype, não é? O Skype matou a comunicação telefónica de longa distância, completamente, não é? E porquê que o matou? Porque não temos qualquer tipo de regulação neste espaço, não é? Portanto, é aí que eu queria chegar. Mas nós estamos num momento em que, pelo menos na Europa, se percebe que se tem que proteger a sociedade destas inovações tecnológicas ou dos impactos nefastos destas inovações tecnológicas. E temos tido bons exemplos por parte da União Europeia. Com a velocidade desejável, nunca irá ser. Nunca irá ser, porque a inovação tecnológica tem um ritmo que não se compadece com negociações no Conselho da Europa para chegar a acordos, exatamente. Mas caminhamos por isso. Ok, obrigado. Doutora José, muito obrigada pelas suas perguntas. Eu vou aqui passar a palavra à Joana Duda Silva, que penso que também deve ter uma questão, e depois ao Ivo Vaz, no fim do Sr. Engenheiro responder. Joana, podes falar.
obrigada pela sua intervenção. Eu tenho uma questão relativamente ao European Cyber Security Strategy, que foi implementado em finais de 2020. Quais serão os principais desafios para a implementação dessa estratégia? E acredito que interoperabilidade, vai ser a palavra-chave para a implementação desta estratégia. Mas creio que ainda há muitas lacunas, há muitos obstáculos para que haja uma interoperabilidade plena e funcional. Qual é que é a sua visão relativamente a isto? Obrigada. Eu não colocaria o foco na interoperabilidade, mas na harmonização. E a dificuldade está precisamente na harmonização. Desde logo porque temos diferentes graus de maturidade nos vários Estados-membros. E por outro lado, temos, relativamente a alguns dos temas mais fraturantes, vamos chamar assim, blocos muito bem definidos. Estou-me a lembrar, por exemplo, das questões relativas a esta afirmação de autonomia estratégica. Deve calcular, são temas que não agradam a países que têm regimes fiscais que levaram ao acolhimento de grandes empresas norte-americanas. Isto para não dizer nomes. Obviamente, esses países são sempre adversos a qualquer tipo de afirmação de autonomia estratégica por parte da Europa. Ou seja, a dificuldade também vem da riqueza do espaço da União Europeia, que é a diversidade. Portanto, esse é o grande desafio que nós temos, é encontrar o denominador comum para criar a harmonização necessária para a implementação de várias destas medidas ou linhas de ação que estão previstas na estratégia. Obrigada, Joana, pela tua questão. Eu dava agora a palavra ao Ivo Vasco, por favor. Boa tarde. Falou do impacto dos Estados Unidos tornou-se um hábito que sempre que bate na comunicação social choca muitas pessoas e eu infelizmente tornei-me nas pessoas que já não se deixam chocar por isto porque eu já estou à espera, que é os Estados Unidos a espiarem os Estados-membros da União Europeia. Isto, para mim, é inaceitável entre Estados que deviam ser aliados e continua a ouvir-se um discurso de dependência em relação aos Estados Unidos à volta da linha de mas não é preciso investir em defesa europeia porque nós temos os Estados Unidos, temos a NATO, estamos todos muito bem e pronto. Qual é a sua opinião em relação a uma matriz, um sistema de segurança? Ivo, pode repetir, por favor, porque parou e não conseguimos ouvir tudo. Peço desculpa. Foi os últimos 10 segundos. Os últimos 10 segundos. Eu já recebi a opinião em relação à criação de um sistema de cibersegurança exclusivamente da União Europeia, que não utilizasse nem infraestruturas da NATO, nem headquarters, nem nada que meta os americanos envolvidos no que é segurança europeia. Bom, eu acho que percebi a sua pergunta, é bastante complexa. Bem, deixe-me começar por dizer que o que acabou de dizer vai contra o terceiro objetivo da estratégia europeia. Portanto, o terceiro objetivo da estratégia europeia de cibersegurança defende um ciberespaço aberto. E, portanto, aquilo que nós lutamos é por um ciberespaço aberto que respeite os valores europeus. Mas eu se calhar um bocadinho mais longe porque eu percebi onde é que quer chegar. A forma como nós temos que regular
o comportamento dos Estados no ciberespaço é algo que neste momento está centrado na ONU e nas Nações Unidas. Portanto, há 2 grupos de trabalho que se dedicam exclusivamente ao tema da State Behavior on Cyberspace in Peacetime. Okay? Portanto, há aqui componentes que dizem respeito à utilização do ciberespaço no quadro da guerra, portanto, do número 2 do artigo 4º da Carta das Nações Unidas, mas há coisas que dizem respeito ao comportamento dos Estados em tempos de paz. E isso é algo que está em discussão no seio da ONU, é algo que o nosso embaixador para a ciberdiplomacia se dedica, exatamente afirmando os valores europeus, e está no campo da negociação diplomática. Agora, nós, a Europa, defendemos um ciberespaço aberto. Portanto, não queremos uma solução como uma internet alternativa, que é a solução que a Rússia defende e até testou há cerca de 2 anos. Não defendemos uma internet censurada e filtrada como em alguns países asiáticos. Agora, nós temos é que ver como é que os Estados se comportam e o que é um comportamento aceitável ou não de operações ofensivas no ciberespaço, sejam elas de espionagem, sejam elas de sabotagem, ou outras ou sejam elas de interferência, de ingerência, digamos, no direito público internacional falamos em ingerência, através do ciberespaço. É óbvio que alguns países, eu aconselho aqui um livro e um documentário no HBO que se chama qualquer coisa como A Arma Perfeita, exatamente. É um livro de um jornalista em que fala bastante deste tema, de como alguns países conseguiram criar instrumentos quase perfeitos para destabilizar, para ingerir dentro de países terceiros, tudo isto abaixo do above the level of war, portanto abaixo de um nível em que de facto se possa retaliar ou alegar legítima defesa. Se isso implica, como disse, termos um sistema de defesa próprio, não lhe sei responder, mas eu acho que a primeira coisa que nós temos de fazer é defender os nossos valores nas plataformas e nas plataformas multilaterais internacionais. Não sei se respondem à sua questão. Ivo, tenho o microfone desligado. Não consigo ouvir. Não sei se era suposto. Não sei se tens alguma pergunta no Instagram. Aqui não temos também nenhuma pergunta. Eu fazia então uma pergunta mais em jeito de conclusão. Eu gostava de saber, e eu, na minha opinião, é muito, mas qual é o improvement desta estratégia relativamente ao 2013, que depois foi alterado em 2017? Porque a mim parece-me que foi um step forward, mas apesar das críticas em 2013, penso que a estratégia também era relativamente decente. Eu gostava de saber a opinião do Sr. Engenheiro relativamente às duas estratégias. Eu acho que esta nova estratégia vem responder a duas situações. Uma delas vem plasmar, ou seja, de alguma forma oficializar alguns instrumentos que foram experimentados até 2020. Por exemplo, esta necessidade de criar uma camada de gestão de incidentes ou de gestão de crises a nível europeu foi experimentada com o Blueprint em 2018 e vem depois a ser plasmada na estratégia e já vem na proposta de diretiva SRI2 como formalizada. Portanto, temos aqui alguns instrumentos que formalizam coisas que foram experimentadas neste período. E depois tem uma visão muito, eu diria quase pessoal, desta nova Comissão Europeia. Portanto, há uma forte influência pessoal da Presidente da Comissão Europeia no que diz respeito, por exemplo, à criação da tal Joint Cyber Unit, que
No fundo, ela foi Ministra da Defesa alemã e tinha exatamente esta colaboração multidisciplinar ou multidomínio para a resposta a incidentes ou para a resposta a conflitos mais complexos e trouxe-a para o seio da União Europeia. Portanto, temos essas duas influências e depois, obviamente, corrigindo alguns aspectos que correram menos bem. Não é? Aqueles problemas que eu referi de diferentes níveis de maturidade entre Estados-membros e até a vontade de alguns países terem velocidades diferentes. Há um grande esforço nos instrumentos desta nova estratégia da tal harmonização do espaço da União. Muito obrigada. Eu dava então por terminada esta nossa tertúlia. Agradeço mais uma vez ao Sr. Engenheiro a disponibilidade para vir cá e discutir connosco esta temática cada vez mais importante nesta era digital. Agradeço a todos os que estiveram presentes e peço desculpa aqui pelos problemas técnicos, mas também estamos a começar e com certeza para a próxima será melhor. E dava por terminada aqui a nossa sessão. Obrigado. Boa tarde.